Agora, 11 da manhã, 52 minutos. A partir de agora, eu passo a conversar ao vivo com o governador do estado, o senhor Carlos Moisés. Primeiro, quero agradecer, governador, a sua participação ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Mais uma vez, um prazer conversar com o senhor. Triste que seja em um momento tão complicado para Santa Catarina, para a saúde pública, para a economia. Governador, você rápido nas minhas perguntas aqui, a gente tem muitos assuntos a tratar. Bom, Santa Catarina foi um dos primeiros estados a entrarem na quarentena. Por exemplo, Florianópolis já restringiu os eventos antes mesmo dos serviços não essenciais. Então, Santa Catarina saiu na frente, largou na frente. O senhor tomou a decisão de suspender diversas atividades lá no primeiro contágio coletivo, no dia 17 de março. Depois, a população respeitou a quarentena nos primeiros dias, vem respeitando, é bem verdade, alguns com críticas, mas a população vem respeitando. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: depois Florianópolis decidiu prorrogar, quando o senhor informou que alguns serviços retornariam. Aí Florianópolis prorrogou, veio um efeito cascata, governador Carlos Moisés. Outras cidades da grande Florianópolis fizeram a mesma coisa, seguiram o prefeito da capital, aí o senhor ouviu a FECAM e decidiu prorrogar mais uma vez a quarentena. Então eu quero saber do senhor qual foi o peso dos prefeitos nessa decisão de prorrogar a quarentena até a próxima quarta-feira, e também eu quero saber do senhor se deu o resultado, se a quarentena deu o resultado esperado aqui para Santa Catarina. Bom dia, governador. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos colocando a vida em primeiro lugar. Esse é o parâmetro que o governo trabalha. A atividade econômica ela vem secundariamente, obviamente que a gente não pode fazer com que emprego se perca, com que a economia seja impactada, mas a gente já sabe que esse é um movimento mundial, que essa pandemia impactou e impacta o mundo, tanto na questão sanitária, saúde, etc., mas também na economia. E era importante continuar a sua fala. Nós chegamos ao denominador de mais 7 dias de quarentena, porém já com flexibilização de algumas atividades, que vocês são cientes disso, né, da construção civil, inicialmente para obras públicas, aí no dia de ontem começamos a liberar, então, também uma extensão disso para as obras privadas, né, na construção civil, e toda a cadeia de produção, inclusive corretores autônomos, trabalhando com portas fechadas, corretores de imóveis. E no dia de hoje, 14 horas, e ontem também tivemos outra reunião discutindo sobre os autônomos. O que o governo faz é o seguinte: o que liberar, quando e como, sendo que o quando e como são as questões mais importantes que nós temos que dar atenção. Quando libera, a partir de quando, e como. O como, quem diz, é a autoridade sanitária do governo, é a autoridade através da Secretaria de Saúde. Ela diz o seguinte: é seguro trabalhar nessas atividades dessa maneira, usando máscaras, fazendo asepsia do local, a higienização do local, mantendo distanciamento, isolamento, enfim, atendendo preferencialmente as pessoas idosas, separadamente, não fazendo filas, enfim, ou até mesmo liberando trabalhadores de determinados setores que estejam no grupo de risco. Então, todo esse movimento, que é o que a gente chama de convívio responsável, seguro com o coronavírus. Nós, em Santa Catarina, desde o primeiro momento, quando você falou, no dia 17 de março, identificamos o primeiro contágio comunitário transmitido aqui entre pessoas de Santa Catarina, não era mais um caso importado, nós tomamos a medida certa, na hora certa, e por isso a gente peça que as pessoas confiem no governo. O que o governo faz hoje? Determina, vai flexibilizando as ações, mas todos têm que acompanhar o governo. Tanto que a polícia, inclusive com o apoio do próprio Ministério Público, tem trabalhado para coibir atos isolados em prefeituras, como foi o caso agora em Xaxim, que todos tomaram ciência, e, ao mesmo tempo, trazemos os setores para discutir com o governo. O governo não se isolou. A FECAM, a Federação dos Municípios, que representa todos os 295 municípios de Santa Catarina, está representada, inclusive, pela prefeita Deliana, que apresentou, em nome da FECAM, na reunião de ontem do Grupo Econômico, preocupação de diversos municípios com a liberação em massa. Então, esse é o movimento do governo, liberarmos de forma gradual para que a nossa população, que é o que nós temos de mais precioso, a vida em primeiro lugar, saiba o quanto se flexibiliza, como se flexibiliza, que normas de segurança a gente aplica à população para que essa população esteja resguardada. Nisso a gente ganha tempo de diminuição da curva e preparação da estrutura de saúde pública e privada do Estado de Santa Catarina para responder às pessoas. Muito bem, governador. Então, vamos lá. Alguns setores já estão sendo liberados, a gente já mostrou aqui os bancos, agora a construção civil. O que a gente quer saber do senhor é o seguinte: a quarentena vai ser prorrogada para os outros serviços?
continuando do jeito que está neste momento, com bancos liberados, construção civil liberada e também serviços essenciais liberados? O senhor vai prorrogar do jeito que está ou na semana que vem as coisas vão mudar, governador? Todos os dias é uma decisão nova, eu tenho dito isso desde o começo. Então, a nossa nova quarentena começou na quarta-feira, né, dia 1º de abril. Ela segue até a semana que vem. Até a semana que vem nós teremos novas decisões, que eu não posso adiantar aqui, porque essas decisões elas são tomadas sob uma métrica agora reversa de cálculo, inclusive, da população infectada. Nós estamos vendo que o Brasil, com a sua dificuldade de infraestrutura, da gente receber os insumos do próprio governo central, que centraliza todos esses insumos, a dificuldade de repasse de EPIs, enfim, até mesmo de produzi-los no âmbito local, faz com que a gente comece a calcular de forma reversa. Hoje nós temos a informação, por exemplo, dos hospitais, não só os filantrópicos e públicos, mas todos os casos, não só os confirmados, que eu anunciei ontem como 24, mas que são mais de 100 casos internados em UTI, dependentes ou não de ventilação mecânica, e que a gente agora vai pegar esses números antes mesmo deles serem confirmados e vamos fazer uma lógica reversa para chegar na estimativa de quantos catarinenses nós temos contagiados. Isso tem funcionado dentro de uma métrica de 10%, 1% de letalidade, 2%, 5%, enfim, nós temos uma métrica para calcular de forma reversa. Uma vez que a gente não consegue atingir toda a população, nós vamos trabalhar com os números que nós temos hoje dentro de UTIs. E essas informações já chegaram ao Estado, com a cooperação, inclusive, de hospitais cooperados, de hospitais privados, e a gente vai trabalhar para que a gente consiga continuar programando a resposta, porque essa programação ela se alterna o tempo todo. Nós estamos vivenciando a crise. E a crise, por isso que nós trabalhamos 24 horas por dia, ela é vivenciada dia a dia e as decisões vão sendo tomadas dia a dia. Na questão da retomada dos setores econômicos, como convívio responsável do Covid, nós também estamos fazendo da mesma forma, analisando a curva, todos esses movimentos de flexibilização do sistema bancário, como nós fizemos, cooperativas, crédito, lotéricas, mercados, os mercados também, e agora a construção civil, nós vamos olhar a nossa curva. De forma muito responsável, nós vamos indicar como as pessoas devem ir à rua. Aqueles que podem, a ordem do governo é fique em casa. Essa é a melhor arma contra o coronavírus atualmente. Estamos conversando ao vivo aqui no SBT Meio Dia com o governador Carlos Moisés, que traz para a gente as últimas informações do coronavírus. Governador, o senhor já declarou que esse período de quarentena também é fundamental, além de evitar o pico da doença, mas também para a estruturação dos hospitais, compra de insumos, a criação de novos leitos. Os hospitais estão preparados neste momento? Já deu tempo durante essa quarentena de equipar esses hospitais? O senhor falou em gasto de 1 bilhão e 300 milhões. Já foram gastos esses valores com os hospitais, governador? Essa é a projeção de gastos. Hoje nós temos uma grande dificuldade. Eu recebi a notícia agora recentemente, vindo até aqui para a Defesa Civil, hoje pela manhã cedo, escutei uma das rádios da nossa cidade noticiando que a Bahia faria uma importação de ventiladores, por exemplo, para os estados que compõem a sua região, e essa importação foi feita em nome do estado da Bahia e eles teriam sido retidos em algum porto e o negócio foi desfeito, ou seja, hoje nós temos um mercado, a lei da procura e da oferta, tem pessoas pagando mais pelos produtos, então nós temos uma série de estratégias. Nós temos compra de ventiladores, 300 que já estão encomendados, da China, de outros importadores também, que a gente espera que eles cheguem no Brasil. A nossa tarefa, a nossa parte nós fizemos, mas a gente não é impossível que aconteça o que aconteceu agora com o estado da Bahia. Da mesma forma, o Ministério da Saúde, também o ministro Mandetta ontem, demonstrou claramente essa preocupação dele, da chegada dos equipamentos, dos EPIs, dos ventiladores. Nós estamos trabalhando com a seguinte métrica: além dos hospitais de campanha, que nós já estamos terminando, no dia de hoje o termo de referência, e vamos contratá-los também, vamos instalá-los próximos aos hospitais, preferencialmente, para aproveitar diversas estruturas, como a parte de incineradores, a parte de todo o lixo hospitalar, gases, oxigênio, ar respirável, tudo que a gente precisa para fazer funcionar um hospital e que já tenha uma estrutura próxima, acessibilidade, a gente vai aproveitar com os hospitais de campanha também para aumentar o nosso número, tanto de enfermaria, leitos de enfermaria, quanto de UTI. E, além disso, nós vamos equipar os nossos próprios também. Os hospitais do Estado e a rede filantrópica que precisam do investimento público, nós vamos fazê-lo. Nós estamos também
retiramos aquela métrica de cálculo do repasse dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Eles tinham que atingir determinados índices de indicadores de produtividade para receber dinheiro público. Estamos pagando cota cheia para todos os hospitais, nível 1, 2, 3, 4, 5, portes, né? Então, o porte 5, por exemplo, recebe 2 milhões mês do estado de Santa Catarina. Independentemente da produção dele agora, ele vai receber isso. E assim por diante, todos os hospitais vão ser aquinhoados da rede filantrópica. Nós temos uma estrutura diferenciada em Santa Catarina. Nós temos uma grande rede de hospitais filantrópicos, são parceiros do Estado e também funcionam através do SUS. E nós temos alas para serem inauguradas, enfim. Então, essa estrutura está sendo bem pensada, está sendo bem estruturada, e nós estamos projetando o número de leitos em que a gente vai precisar a partir dessa curva, que é uma curva que vai se apresentar mais ou menos intensa, de acordo com a flexibilização que nós fizermos para esse convívio, digamos, responsável com o coronavírus. Aliás, parece um contrassenso, mas nós precisamos sair dessa pandemia. Isso é um fato. O que a gente precisa é modular esses efeitos